Fui traída 3 vezes. A terceira, eu mesmo fiz questão de me divorciar. A palavra deixa bem claro: em caso de adultério, pode se divorciar. Não sou obrigada a levar chifre até a morte. Bem, esse é um questionamento. Vamos para o segundo. Acredito que cada caso é um caso. Existem situações que o cônjuge que ficou não tem o que fazer. Meu ex se divorciou de mim, casou-se com a amante e teve filhos. Não foi uma escolha minha. Eu não tive o que fazer. Não creio que tenho que viver debaixo de um jugo de não poder me casar de novo. Em 1 Coríntios 7 diz que se o cônjuge descrente quiser se apartar, que se aparte. Pois Deus vos chamou à paz, e o irmão e a irmã não está sujeito à servidão. Então, existem alguns casos que pode se casar de novo. Bem, esse reflete o questionamento de algumas pessoas. É exatamente esse questionamento. E aí, pode, não pode? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E a verdade é que a gente precisa se aprofundar na Bíblia e entender o princípio. E eu acho muito interessante quando a gente busca entender o princípio. Algumas pessoas ficam assim, não, que Moisés, que não sei quem e tal. Mas vamos entender o princípio. Qual era a vontade de Deus no princípio? E se essa vontade ainda permanece a mesma? E eu penso sempre em fazer uma exegese da palavra e descascando os textos, como se você, para quem gosta de cebola, né, descascando uma cebola, parte por parte. A gente vai conseguir chegar na verdade que Deus tem pra gente. Mas o fato é que não querem entrar muito hoje nesse assunto, seja os teólogos ou os pastores, porque é um assunto denso, delicado para alguns, e não dá muito ibope, gera muito questionamento, e alguns estão se desviando desse tipo de questionamento. Mas se pararmos para pensar com franqueza e com um olhar 360, a gente vai perceber que a maioria dos problemas da igreja tem a ver com família. E dentro desse contexto família, eu penso que uma boa parte são problemas conjugais. E aí, já dando aí uma antecipação do assunto que eu vou discorrer aqui, a gente sabe que se um casal, se eles estiverem desestruturados, toda a família, toda a casa vai ficar desestruturada. E é justamente onde o inimigo quer entrar, quer trabalhar. Porque se ele consegue criar problemas na vida conjugal, os filhos receberão reflexo disso. Sem falar que a cosmovisão que eles construirão será uma cosmovisão bem distorcida a respeito de casamento, consequentemente também de família. Então esse compartilhamento eu quero fazer aqui, esse compartilhamento, falar um pouco sobre isso, porque é um tema completamente contextualizado com o tempo que a gente está vivendo. Poderia até dar alguns índices, né? Pelo menos a última vez que eu vi, o número de divórcio entre o povo cristão já está querendo bater lá os 50%. E esse número é um número muito alarmante, se tratando de um povo que tem conhecimento bíblico, ou pelo menos deveria ter, e é considerado um povo mais conservador. Então, nota-se que o assunto é muito sério e tem alcançado várias camadas, várias classes. Ele não respeita esse assunto, classe social, etnia, fora alguns países, em algumas regiões remotas, onde possivelmente esse índice deve ser um pouco menor, tá? Mas o que acontece casamento é uma coisa séria, Deus instituiu isso. O princípio de Deus é que o homem e a mulher sejam uma só carne, e isso é indivisível. Lá em Gênesis, Deus tratando isso e coloca isso de uma forma indivisível. Mas aqui, nesse cenário, a gente se depara com esse questionamento, que é um questionamento pertinente, tá? Completamente contextualizado, que diz, fui traída 3 vezes. A terceira, ou seja, eu mesmo quis chutar o pau da barraca, eu meti o pé, mandei embora, não quis saber. Tá? Mas e aí, como fica? Não sou obrigado também a ficar levando chifre a vida inteira? Claro que não. Agora vamos lá, a gente precisa entender 2 coisas dentro dessa fala primária que reflete
o questionamento de alguns. Uma coisa é o adultério, tá? Alguém manchar a aliança do casamento. A outra coisa é o divórcio. E a outra coisa, a terceira, é um novo casamento, um segundo casamento. Existe um abismo enorme entre o divórcio e o segundo casamento. As pessoas tratam como uma coisa só, mas não, são situações diferentes. Uma coisa é o divórcio. Até porque nem todo mundo que se divorcia, ele é obrigado a se casar novamente. Isso estou falando numa situação normal. Perfeito? Agora, o fato de se divorciar, a Bíblia não vai te amparar a se casar novamente. Não, você não vai conseguir ter um amparo. Eu vou apresentar o texto, tá, em que Jesus trata sobre essa questão. Agora, especificamente nesse caso aqui, ela foi traída, estava cansada e tal, eu quero me divorciar, tem amparo? Amparo para se divorciar, nesse caso aqui específico de adultério, sim, tem amparo para se divorciar. E me casar novamente? Não. Vamos para o texto. O texto vai dizer o seguinte, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no verso 10. Olha o que ele diz. Para os que já estão casados tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então, vamos primeiro pensar sobre esse texto. Quem está falando aqui? Jesus, o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo já deu uma cola para gente. Ó, eu tenho um mandamento que não é meu, ou seja, não sou eu quem estou falando. Essa afirmação, essa fala, essa palavra, essa narrativa, ela não é minha. É um mandamento do Senhor. Ele diz, não eu, mas o Senhor. Então quem está falando é Jesus, através de Paulo, mas é Jesus quem fala. E ele diz o seguinte, que a mulher não se separe do marido. Isso é opcional? Isso não é opcional. Não é opcional, é o que diríamos é sine qua non, não é opcional. É um mandamento, é uma ordem expressa que a mulher não se separe. E, obviamente, o mesmo vale para o homem, que o homem não se separe da sua mulher. Mas ele dá uma condição. Qual condição que ele dá? É uma possibilidade. Mas essa possibilidade está ligada a uma condição que não vai contradizer a palavra. E ele vai dizer no 11. No 11 vai dizer o seguinte. Porém, se separar, não se case de novo. Olha só. Porém, entretanto, contudo, todavia, se separar, que não se case de novo. Mais um mandamento, mais um negativo. Olha, separou? Ó, não teve jeito. E aí eu vou pegar esse exemplo, que é comum. Fui traída várias vezes. E aí? Vou morrer levando chifre? Tudo bem. Nesse caso, quer se separar? Separa. Mas que não se case de novo. E o texto vai continuar nos ensinando e explicando. E aí quero alertar que é Jesus falando. É Jesus falando. Que não se case de novo. Ou então, que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Ou seja, qual é a opção? Me separei. Ah, mas eu não vou conseguir ficar sem uma outra pessoa. Então se reconcilie com seu cônjuge. Faça as pazes, perdoe, sente, converse, alinhe, abre o coração, coloca tudo aquilo que você entende que não está bom, que não está correto dentro do casamento, dentro do relacionamento. Seja também flexível e faça uma autoanálise. Precisa se autoavaliar para ver qual foi a parte que você errou, onde houve uma falha sua, que é fato que num problema conjugal não é apenas uma parte que erra. Raras vezes, talvez, mas em tese sempre tem a falha de ambas as partes em alguma área. E aí, obviamente, tem aquele que acaba cometendo um delito dentro da aliança, sujando a aliança, profanando a aliança, que é o casamento. Mas, em tese, as duas partes, às vezes, falham dentro desse processo, né, dessa linha temporal do casamento.
Mas o texto, ele é muito claro, Jesus é muito claro no seu ensinamento. Ele diz, olha, que a mulher não se separe, porém, se separar, que não se case de novo. É muito claro isso. Mas, se não conseguir ficar só, que se reconcilie, faça as pazes. E aí a gente precisa lembrar que o evangelho, que Jesus, ele nos ensinou a reconciliação. O evangelho é um evangelho de reconciliação, porque estávamos desligados, né? Segundo o texto em Romanos, éramos inimigos de Deus e Jesus, através do seu sacrifício, nos reconciliou a Deus. Então, o evangelho é um evangelho de reconciliação e a palavra de Cristo é uma palavra de reconciliação, ainda que numa situação como essa, uma situação tão delicada. O que mais o texto vai dizer? Lá em 39, no capítulo 7, verso 39, ainda vai dizer o seguinte: a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Morrendo o marido, está livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Existe alguma dúvida nessa fala? Ainda é Jesus falando. Jesus trazendo essa orientação, esse ensinamento através da vida do apóstolo Paulo. Não há nenhuma dúvida, não tem entrelinhas. O texto é muito claro. Qualquer coisa diferente disso, haveria uma contradição bíblica, e a Bíblia não se contradiz, a palavra não se contradiz, Deus não muda a sua palavra, ele é o mesmo ontem, hoje, assim será eternamente. Então, a palavra escrita é a mesma e ela está considerando o princípio de Deus antes de todas as coisas, que é o mesmo. O princípio de Deus lá em Gênesis, no início de todas as coisas, ainda é o mesmo. Cada caso é um caso. Acredito que cada caso é um caso. Existem situações com que o cônjuge não tem o que fazer. Bem, eu prefiro afirmar que sempre há alguma coisa que a gente pode fazer. Enquanto você está vivo, você está respirando, você pode orar? Tudo bem, pode ser que a oração não deu o efeito naquele momento que você esperava, mas sempre há alguma coisa. Então, quando a gente usa essa fala, não há nada que eu possa fazer, você está simplesmente se eximindo de qualquer atitude positiva para tentar mudar o quadro e a situação. Isso não é bom, não é legal. E continuando, meu ex divorciou de mim, casou com amante, teve um filho com ela. Ok. Não foi uma escolha minha. Não foi uma escolha sua o seu ex se casar com amante e ter filho. Mas a gente precisa lembrar, e esse é um ponto que eu quero que fique marcado na pedra, cravado na pedra, carimbado. Nós escolhemos com quem casamos. Nós não estamos mais vivendo no tempo em que os casamentos eram arranjados e que os homens e as mulheres eram obrigados a casar exatamente com a pessoa que os pais escolheram. Não são arranjados, somos nós que escolhemos. E, lamentavelmente, boa parte das pessoas não perguntam a Deus a respeito dessas coisas. Senhor, é o momento, é a hora, quem é a pessoa? Não prova o coração da pessoa quando acredita que acha, para saber se aquela pessoa compartilha da mesma fé, tem os mesmos princípios, e princípios bons a respeito de casamento, a respeito de família. Não espera a confirmação de Deus. E aí, quando eu falo confirmação de Deus, não é confirmação de um profeta que de repente vem e vai falar, essa é a tua bênção, não. É confirmação através da palavra, ver se aquela pessoa está alinhada com a palavra, com o propósito de Deus. Você precisa estar alinhado com a palavra e com o propósito de Deus. É entender dentro da Bíblia, à luz da Bíblia, que é a pessoa para você, é ter paz em Deus. E aí, depois dessas confirmações, sim, essa pessoa foi provada, ela tem um caráter cristão, é uma pessoa boa, tem um conceito alinhado com a palavra, nós temos um pensamento e princípios similares, parecidos, a respeito de família. As pessoas não fazem isso, pelo menos uma boa parte. E aí elas escolhem mal, tem dedo ruim, como diz, né, para relacionamento. E esse perfil
pode escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, possivelmente vai escolher sempre errado, se não adotar os princípios bíblicos. Mas, tudo bem, ó, a escolha não foi minha. Qual escolha? Da traição, né? Do cônjuge ter se casado com a amante, mas você escolheu esse cônjuge, muito bem. Não foi escolha minha, eu não tive o que fazer. Não creio que tenho que viver debaixo de julgo por não poder me casar. Ou seja, está colocando aqui que o fato de ter escolhido errado e do seu casamento ter dado errado e ter que ficar só, e essa solidão, ela é oriunda da sua escolha pessoal, isso é um julgo. Eu não chamaria de julgo. Ah, é duro? É duro. É complicado? É complicado para boa parte das pessoas ficar só. Mas isso não é um julgo. E ainda que fosse um julgo, foi um julgo escolhido por mim, oriundo da minha escolha. E nesse caso aqui, da escolha dessa pessoa. Mas ela coloca como um julgo. E aí, colocando essa situação como julgo, uma situação que ela mesma criou, ainda vai tentar justificar como a Bíblia, sendo que não tem como justificar como esse texto. Qual o texto aqui de referência? É a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o verso é o 15. E aí no verso 15, o que vai dizer no verso 15, só para a gente entender melhor sobre o assunto? No verso 15 já não é Jesus falando. No verso 15 é uma orientação de Paulo. E nessa orientação de Paulo, olha o que ele diz. Porém, se o marido cristão ou a esposa cristã quiser divorciar do descrente, que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Então, está dizendo o seguinte, se o marido descrente ou o marido não cristão, no verso 15, quiser se apartar, quiser ir embora, tudo bem, que se aparte, deixa ele embora. Você não tem que carregar esse peso por ter sido abandonada, o peso do abandono. Deixa aí, deixa embora. Por quê? Porque você foi chamado o quê? Para viver em paz, para viver livre. As pessoas, ou algumas, pegam esse pedaço de texto de forma isolada, que está exatamente no mesmo capítulo 7, onde Jesus afirma que não pode se casar novamente com um cônjuge vivo, e acredita que esse pequeno versículo, que é Paulo dando uma orientação, dá fundamentos para que ela se case de novo, e não dá. E aí precisa ter um entendimento a respeito desse texto. Quando o texto diz, se o marido não crente quiser ir, deixe-o ir porque você não está, não é necessário você ficar debaixo do jugo, está dizendo o seguinte, você aceitou a Jesus, tem um marido descrente, e agora esse marido descrente começa a te perseguir, te oprimir, te maltratar dentro do casamento por causa da sua fé, e até coloca você na parede dizendo o seguinte, ó, ou Jesus, ou a sua fé, ou eu. E aí, nesse caso, se ele quiser ir embora, deixa ele ir. Tudo bem. Por quê? Porque você não está sujeito a viver debaixo desse jugo. É esse jugo que a Bíblia está falando. Você foi chamada em Cristo para viver o quê? Em paz. Na paz que excede todo entendimento. E não debaixo de um jugo, de um peso. Por causa da sua fé, por causa da sua decisão. Aqui não tem nenhum parâmetro para o segundo casamento. Não tem nenhum apoio, não dá para sustentar essa ideia. Isso é uma falácia, é uma narrativa sem sustento algum, sem fundamento algum. Mas alguns usam essa narrativa para poder justificar o seu desejo, a sua escolha. E vai possivelmente escolher errado novamente, e pior, já vai escolher errado porque vai escolher fora da vontade de Deus, não faz parte, Deus já disse que não pode, que não deve, e vai dar errado novamente. Então, precisamos voltar aos fundamentos da palavra. E, de fato, viver aquilo que Deus tem para nós em relação ao casamento desde o princípio. Portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá a uma mulher, e ambos serão uma só carne, parte indivisível. Deus não muda isso, Deus não muda de ideia. Isso é uma ordem, é um mandamento. E nas epístolas, Jesus vem, através de Paulo, sustentando esse princípio de Deus. Ele sustenta também o mesmo princípio do Pai, sobre
o homem e a mulher serem uma só carne, e ele não dá nenhum parâmetro, nenhuma possibilidade para que haja um segundo casamento com o cônjuge vivo. Tudo fora disso é uma narrativa que faz parte do egocentrismo humano e dos seus desejos e das suas vontades. Mateus 19, verso 4. Vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são mais duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Eu quero já, de cara, fazer menção a esse texto, que algumas pessoas leem isso de uma forma tão errônea e elas dizem assim: ah, se Deus uniu, o homem não separa, se separou, não foi Deus que uniu. Não, não é isso que o texto está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: o que Deus uniu, não separe o homem, você não tem autorização para separar. Mas e se separar? Se separar, vai colher as consequências de uma separação. É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo, agora, já que se separou, é porque não era de Deus, eu tenho liberdade para casar com quem quiser. Isso é um entendimento maligno do inferno para as famílias. Está errado. Continuando no texto. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu que o homem mandar a sua esposa embora e dar um documento, ou seja, carta de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Por que Moisés deu? E Jesus diz: por que Moisés deu? Moisés deu. Não foi Jesus quem deu, não foi Deus quem deu. Moisés deu por causa da dureza do coração. É como se Moisés tivesse feito um aditamento à lei. Ele deu por causa da dureza do coração. Carta de divórcio. Então, para encerrar esse assunto, vamos lá para Marcos 10, versículo 10. Diz o seguinte: quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer a pergunta sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e se casar com outra mulher está cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e se casar com outro homem, ela também está cometendo adultério. Jesus aqui foi mais rigoroso. Ele disse que se você deixar a sua mulher, e ele não pôs nenhuma condição, e se casar com outra, é o fato de deixar e se casar com outra, comete adultério contra ela. E a mulher, a mesma coisa. O que deixa claro pra gente que o segundo casamento não tem bênção de Deus com o cônjuge vivo. Não tem. É adultério. É duro? É duro. É duro mesmo. É complicado? É pesado? Pode ser pesado. Embora a Bíblia diz que a lei, para quem ama, ela é boa. Mas é a orientação que Deus tem para nós enquanto igreja, enquanto cidadãos do céu, para que desfrutemos das bênçãos dele, aqui e depois daqui. A equação é simples. É obedecer o que está escrito na palavra. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e ative o sininho de notificações. Até a próxima.